Irmãos, hoje, após mais de um ano de mensagens e pregações em Atos, nós encerraremos o livro de Atos. Chegamos ao fim da nossa caminhada em Atos. Então, e aqui vai o susto. O pastor Jonas terminou na última semana em Atos 21, 17. Atos tem 28 capítulos. Falaremos de todos eles hoje. Mas não leremos tudo hoje. Pode ficar muito tranquilo, porque senão perderíamos o almoço, o lanche da tarde e provavelmente a janta, lendo com calma todo o livro. Mas eu me propus a fazer um resumo daquilo que acontece nesses 7 últimos capítulos, para que os irmãos entendam. Porque esses últimos momentos da vida de Paulo, relatados em Atos, não são os últimos momentos da vida dele, de fato, mas os últimos momentos antes da primeira prisão dele em Roma. Acontece muita coisa interessante e são muitas coisas importantes para nós como igreja e não dá para simplesmente deixarmos e passarmos por cima delas. Então, eu fiz um resumo, peço que os irmãos aguentem firme, vai dar tudo certo, deu tudo certo no primeiro culto, certamente vai dar agora também. Mas acompanhe com a Bíblia aberta em Atos, a partir de Atos 21, 17, porque em alguns momentos eu pedirei que os irmãos acompanhem algumas leituras de trechos comigo. Não são muito longos, mas nós faremos algumas leituras juntos. Tá? Então, para quem se lembra, Atos 21, 17 é o fim da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo chega de volta a Jerusalém. Depois de muitos anos viajando, Paulo passou muitos anos empreendendo na primeira, segunda e terceira viagem missionária. É claro que entre as viagens ele ficava em Jerusalém, ele acompanhava também outras igrejas que ele havia contado, mas de qualquer forma, Paulo empreendeu muitos anos do seu ministério fazendo essas viagens missionárias. E com essa viagem também não foi diferente. Paulo chegou depois de muito tempo em Jerusalém, a igreja de Jerusalém estava muito feliz em vê-lo e recebe com alegria o relatório daquilo que ele tinha dizer sobre viagens e do seu ministério entre os gentios. Foi um ministério extremamente benéfico para aquelas igrejas e também para a própria igreja de Jerusalém. Tentem imaginar que a igreja de Jerusalém, a igreja original, a igreja fundada por judeus, eles se alegravam muito de saber como os gentios vinham a conhecer a Jesus e como eles vinham a prosperar na fé, assim como eles também prosperavam. E era importante que esse trabalho dos apóstolos de visitar as igrejas e fazer as viagens missionárias acontecesse. Então, eles ouvem com atenção a tudo que Paulo tem a dizer, e aí começa o problema. Como na vida de Paulo, nem tudo são flores. E os presbíteros da igreja de Jerusalém informam a Paulo que havia descontentamento entre os judeus da sinagoga daquele local com a vida de Paulo, porque eles estavam espalhando uma mentira a respeito de Paulo, dizendo que Paulo, enquanto visitava as sinagogas das cidades onde ele ia, ele não só pregava aos judeus, como ele sempre visitava as sinagogas locais. Os irmãos lembram quando ele visitou Filipe, ele tentou ir à sinagoga local. Filipe era uma cidade que tinha tão poucos homens de Deus que não havia uma sinagoga própria. Então eles pregaram para as mulheres que ele estava. Então ele visitava a sinagoga porque era lá que ele fazia a base do seu ministério na cidade. Mas esses judeus de Jerusalém diziam e espalhavam a mentira de que Paulo, enquanto visitava essas sinagogas, ensinava aos judeus que eles não precisavam guardar as tradições judaicas, o que era uma mentira. O que Paulo fazia era ensinar aos gentios a não guardar tradições que não eram deles. O que Paulo ensinava era isso. Vocês, gentios, que não são judeus, não precisam guardar as tradições, a circuncisão, não precisam guardar nada disso. Os judeus, sim. Isso é dos judeus. Eles guardam. Vocês, não. Então havia uma mentira a respeito de Paulo nisso aí, que estava se espalhando. Os presbíteros daquele lugar indicam que Paulo execute um ritual de purificação. Principalmente porque ele andou tanto tempo entre os gentios, era importante que ele demonstrasse, que ele fizesse pública, diante de todos os judeus de Jerusalém, que ele mantinha e guardava os rituais judaicos fazendo esse ritual de purificação. Esse ritual não foi algo barato para Paulo. Os presbíteros de Jerusalém indicavam que ele fizesse isso com outros homens também que haviam guardado o voto de Nazireu. O voto de Nazireu, como nós lembramos do Antigo Testamento, era o voto em que o homem não bebia vinho, não bebia nenhuma bebida fermentada, e também o vinho daquela época fermentado, assim como hoje, e enfim, todos lá. E também não cortava o seu próprio cabelo. Então eles indicavam que Paulo fizesse o ritual e pagasse os custos não só dele, mas também dos jovens, dos homens que iriam acompanhá-lo, para que ficasse explícito para todos aqueles ali presentes que, sim, eu guardo os rituais judaicos e guardo tão bem
que eu não vou pagar só pelos meus, que eu vou pagar pelos dos outros também. Era algo para fazer realmente pressão para os judeus para que eles parassem de fazer essa mentira. Então Paulo raspa a sua cabeça, em homenagem a ele, eu também raspei a minha, para que fizesse mais sentido o que eu estou pregando aqui nesse momento. E esse ritual durava 7 dias, eram 7 dias de purificação. Durante esse período de purificação, Paulo vai ao templo, porque era costume dos judeus, ele era judeu, ele tinha que fazer isso. E lá no templo, um grupo de judeus que estava insatisfeito com ele grita e diz: Paulo profanou o templo, porque ele trouxe para dentro do templo um gentio. E então todos os judeus que estavam ali ficaram profundamente irritados com Paulo, quiseram começar a bater em Paulo, levaram ele para fora do templo, porque eles sabiam que eles não podiam matar Paulo dentro do templo. Mas eles podiam fazê-lo fora do templo. Então eles tiram Paulo do templo e começam a espancar Paulo. A tropa romana em Jerusalém toma conhecimento disso, tamanha a turba violenta que estava a bater em Paulo. Não era algo local, era algo muito grande. Então os centuriões romanos e os soldados foram até aquele local para tentar entender o que estava acontecendo. E eles achavam que Paulo era outra pessoa, mas isso, pela graça de Deus, fez com que Paulo não fosse morto. Porque se eles entendem que Paulo era simplesmente um judeu e eles estavam irritados com ele, eles poderiam deixá-los fazerem o que quisessem, porque a lei judaica permitia que, se ele fosse pego em alguma transgressão, ele fosse apedrejado e ficasse por isso mesmo. Eles entenderam que Paulo era um profeta egípcio, um falso profeta egípcio, que alguns anos antes tinha levado 4.000 homens judeus que praticavam um nacionalismo extremo, ou no extremo direito, por assim dizer, para o deserto. Eram sicários. Os sicários eram um grupo judaico terrorista, na verdade. Eles realizavam ações terroristas na Judéia e em Jerusalém, porque eles acreditavam que iriam libertar Jerusalém dos romanos. É claro que não. Mas, enfim, eles acreditavam que era impossível, eram capazes de fazer isso. Eles achavam que Paulo era esse homem, então levaram ele para a fortaleza para protegê-lo, prendê-lo. E Paulo, quando chega na fortaleza, informa que ele não era essa pessoa, que eles estavam enganados, que ele era Paulo e que ele era judeu, e ele pede para Lisias. Lisias era o comandante desse momento, o comandante da tropa que prendeu, para falar ao povo. E ele fala ao povo. Essa é a primeira das vezes que Paulo se defende diante de alguém. Nesse momento ele se defende diante do povo. A defesa de Paulo, aqui e em todas as defesas dele, consistem unicamente no seu testemunho de vida. Paulo tem interesse em usar essa oportunidade de falar ao povo para contar daquilo que Jesus fez com ele. Ele começa dizendo que ele era judeu de judeus, que ele foi treinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o maior professor do judaísmo naquela época. Ele diz que ele cumpre com todas as ordenanças judaicas. Ele diz que ele era extremamente zeloso ao ponto de perseguir aqueles que eram do caminho, aqueles cristãos. Até que Jesus, no caminho de Damasco, o confronta e diz que ele está a perseguir a ele. E tudo aquilo que a gente conhece. Paulo conta o seu testemunho naquele momento ali, para aquelas pessoas. E ele também conta de Ananias e como Ananias foi usado por Jesus para dizer a Paulo qual era o seu ministério. O seu ministério seria falar com os gentios. E nesse momento, quando eles descobrem que o ministério de Paulo era falar para os gentios, associado ao fato de que eles já estavam acusando de ter levado um gentio para dentro do templo, a turma começou a gritar e começou a pedir que ele fosse morto, pedir que ele fosse entregue a eles para que eles o matassem. E Lísias, sem entender muito bem o que estava acontecendo, porque Paulo nesse momento fala em hebraico, Lísias fala grego e latim, ele não fala hebraico, ele não está entendendo o que está acontecendo, mas ele viu que a manifestação do povo, quando Paulo fala dos gentios, que ele ia pregar os gentios, era visível, que o povo ficou completamente irritado com essa afirmação dele, e fala: olha, leva ele para dentro, vamos açoitá-lo, e faça com que ele confesse o porquê que os judeus estão irritados com ele. Paulo ia ser amarrado, ia ser açoitado, mas Paulo informa ao centurião que está o amarrando, dizendo: olha, eu sou cidadão romano. Os cidadãos romanos não poderiam ser tratados como os cidadãos daquelas cidades onde o império dominava. Ali era Jerusalém, eram os judeus. Os judeus poderiam ser açoitados e poderia acontecer o que fosse com eles. Paulo, como cidadão romano, em hipótese alguma poderia ser açoitado. Se Paulo fosse açoitado e tratado como um prisioneiro qualquer, e isso viesse ao conhecimento dos que estavam acima de Lísias, Lísias não só poderia perder a patente dele militar, mas ele poderia até mesmo ser morto, dependendo do entendimento que o tribunal que fosse julgar o caso tratasse com isso. Então,
Lísias trava esse açoite de Paulo e pede que Paulo seja preso e leva Paulo ao Sinédrio para que seja julgado. Porque ele entendeu que, bom, ele não podia fazer muita coisa, ele é cidadão romano, não cabe a mim, ele tem que ser julgado dessa forma pelo Sinédrio. E aí Paulo chega ao Sinédrio e mais uma vez ele se defende. Mais uma vez Paulo dá seu testemunho de vida. Mais uma vez Paulo fala daquilo que Cristo operou na vida dele. E aqui nós temos isso entre os capítulos 23 e 26, são vários julgamentos e várias defesas, várias acusações, todas falsas. É interessante que em Atos 23, 11, eu queria que os irmãos lessem comigo isso, porque aconteceu algo com Paulo que já havia acontecido antes e acontecerá novamente, que é o fato de Paulo ter uma visão de Jesus. Jesus vem a ter com ele para falar com ele. E diz o seguinte no texto: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois no modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Ou seja, aqui a gente tem uma espécie de spoiler do que ia acontecer. Se o próprio Cristo diz para Paulo que importava que ele fosse testemunho em Roma, não seria naquele julgamento em Jerusalém que ele seria morto ou que aconteceria alguma coisa com ele. Paulo entendeu que ele seria levado a Roma, ele chegaria a Roma para dar testemunho dele. Então, nos versos 12 a 35 do capítulo 23, nós vemos que alguns judeus queriam armar uma nova cilada para Paulo, que acabaria com a sua vida. O sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ouve a respeito desse plano e vai até a fortaleza para informar seu tio. A informação chega a Lísias e, temendo pela vida de Paulo, o envia escoltado para ter seu caso avaliado pelo governador Félix. Temos aqui a única menção clara da família de Paulo. Em nenhum momento a família de Paulo é mencionada no Novo Testamento, a não ser aqui. Ou seja, Paulo tinha uma irmã, Paulo tinha um sobrinho. Em tese, em teoria, como nada é mais informado em nenhum outro lugar da Bíblia a respeito disso, a teoria é que, como Paulo aceitou a Cristo, como Paulo se converteu ao cristianismo, Paulo teria sido deserdado por sua família. Sua família, como ele mesmo diz, ele era judeu de judeus. Então sua família era uma família extremamente tradicional judaica. Eles não aceitariam a conversão de Paulo. Não é claro, não faz sentido, quando a gente pensa dessa forma, o porquê do sobrinho dele estar ali, e porque o sobrinho dele estava atento ao que acontecia, e porque o sobrinho dele esteve interessado em salvar a vida do seu tio. Não sabemos se a irmã dele se converteu também ao cristianismo, ou se o próprio sobrinho se converteu, vendo o testemunho do tio, nós não sabemos. O que importa é que nós veremos diversas pessoas que foram instrumentais para fazer com que aquela palavra de Jesus a Paulo, de que ele seria testemunha dele em Roma, se cumprisse. Várias pessoas foram usadas por Deus. Várias pessoas, em alguns momentos ímpios, foram usadas por Deus para que isso se cumprisse. Então, Paulo é novamente julgado, tem novas acusações contra ele, as quais ninguém podia comprovar. Paulo faz sua defesa e insiste, isso já em Cesareia, desculpa. Paulo foi levado de Jerusalém para Cesareia. Esse é o primeiro julgamento dele em Cesareia sobre Félix. Félix e que o está julgando aqui nesse momento. E em cima das acusações falsas que eles fazem, Paulo diz que ele preferia morrer se ele tivesse feito alguma coisa errada, mas que ele apelaria a César se ele estivesse correto. Paulo prefere de fato morrer e entregar sua vida pela verdade. Se ele tivesse feito alguma coisa errada, ele diz: olha, pode me matar. Se eu fiz alguma coisa errada, se eu levei um ímpio, se eu levei um gentio para dentro do templo e profanei o templo, me matem. Mas eu não fiz isso. Então eu apelo a César. Essa apelação a César fez com que Paulo ficasse mais tempo preso, mas garantiu mais segurança ao apóstolo. Porque uma vez que ele, como cidadão romano, apelou a César, ele não seria entregue a nenhum tribunal judaico. Ele seria julgado por tribunais romanos. Então isso garante a segurança e a vida de Paulo. Nesse momento, em algum lugar ali, capítulo 25 a 26, entram em cena o rei Agripa e sua irmã Berenice. Eles foram a Cesareia para saudar Festo. Já pulei algumas coisas aqui. Peço desculpas. Félix é governador da Cesareia e Paulo fica preso em Cesareia durante 2 anos. Há então uma mudança de governadores em Cesareia. Sai Félix e entra Festo. Festo é o novo governador. O rei Agripa e sua irmã Berenice vão até Cesareia para felicitar Festo e como novo governador da região. E Festo conta a eles a respeito do caso de Paulo. É muito interessante, nós vemos que tanto Festo, quanto Félix, quanto o rei Agripa, quanto Berenice, todos se interessam por Paulo.
todos eles, como governadores e como autoridades, sabem do judaísmo. Alguns deles, como Rei Agripa e como Festo, conhecem bem a doutrina judaica, conhecem os escritos judaicos e conhecem também os do caminho. Eles conhecem a seita a qual Paulo fazia parte. E eles também sabiam quem era Paulo. Não se esqueçam, Paulo foi um dos mais sórdidos perseguidores do cristianismo. Todos sabiam quem ele era. Todos sabiam quem era Paulo. Então, para essas pessoas que tinham uma noção maior do que era o cristianismo, ou de quem era, de que havia essa seita, saber que Paulo, alguém que era tão contrário a eles, consentia na morte de alguns de seus discípulos do cristianismo, tinha carta de prisão e era emplacado com mulheres e crianças, inclusive. Esse homem se converteu a essa seita. Essas pessoas tinham um grande interesse em Paulo, queriam saber, queriam ouvir o que ele tinha, queriam entender o que ele tinha a dizer. Então, quando Agripa e Berenice entram em cena, eles têm uma audiência com Paulo. Paulo é novamente levado a julgamento, não um julgamento, por assim dizer, mas ele tem a oportunidade de apresentar sua defesa também perante eles. E, mais uma vez, Paulo tem a oportunidade de testemunhar da sua vida e daquilo que Cristo fez por ele. Então, o capítulo 26 relata essa defesa de Paulo perante Agripa e Festo. Na verdade, novamente, Paulo tem a oportunidade de utilizar, Paulo utiliza a oportunidade para testemunhar de sua vida e daquilo que Cristo fez por ele. Paulo se dirige ao rei Agripa como alguém que conhece a religião judaica. Agripa era alguém que conhecia os escritos dos profetas e sabia que os profetas falavam de um Messias que viria para o povo. E aí eu queria que os irmãos abrissem em 26, Atos 26, versos 24 a 29, porque tem um diálogo extremamente interessante para nós acompanharmos juntos, que é um texto bastante conhecido e é interessante nós vermos qual é o contexto dele. Então lembre-se, Paulo está a defender a sua própria vida, falar daquilo que Cristo fez por ele, falar da obra de Jesus em sua vida. E então, dizendo ele essas coisas, versículo 24, em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz, dizendo: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: eu não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Aqui Paulo está fazendo referência direta aos escritos judaicos. Ele admite, sabe, que Agripa conhece aquilo que os profetas falaram a respeito do Messias. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Não temos uma definição clara se a resposta de Agripa foi uma resposta sincera a Paulo, por pouco me persuades a me tornar cristão, ou se foi uma resposta sarcástica. Não é claro isso. Eu creio que pela resposta que Paulo dá a Agripa, ele sentiu sinceridade em Agripa e também responde de forma sincera: quem dera. Não que por pouco ou por muito, que todos os que me ouvem aqui, porque não haviam poucos ouvindo Paulo naquele momento, mas que todos fossem persuadidos a serem como eu, exceto nas cadeias. Olha que coisa interessante. Paulo, mesmo preso nas cadeias, ele sabia que ele era mais liberto do que todos aqueles ali. Mesmo preso em cadeias, mesmo tendo sua liberdade negada, em Cesareia ele não podia falar do cristianismo. Ele, embora ele estivesse guardado e preso em segurança e com algum tipo de conforto, antes nós vemos que Félix ordena que Paulo seja preso e ele ordena que seus próprios criados atendam Paulo. Paulo não foi tratado de forma ruim nessa prisão em Cesareia, mas ele não teve liberdade de pregar o evangelho. Mesmo assim, mesmo em cadeias, ele percebe, ele sabe que aquilo que Jesus fez na vida dele o torna mais liberto, o torna um homem mais livre do que todos aqueles que o ouviam. E ele deseja ardentemente que todos fossem como ele, que todos fossem cristãos, que todos recebessem a mensagem de Cristo e acreditassem que Cristo é o Messias. Essa deveria ser a nossa atitude. É de todos nós. Que todos aqueles que nos ouvem fossem como nós. Paulo tem isso é algo recorrente em Paulo. Paulo depois, em uma de suas cartas, ele diz: sede meus imitadores como eu sou imitador de Jesus Cristo.
Paulo não quer que ninguém imite. Paulo não quer que ninguém seja exatamente como ele, porque ele mesmo diz que dos pecadores ele é o maior. Então ele não quer que ninguém, olha, me imitem em minha sordidez. Não é isso que ele quer. O que ele quer é que as pessoas sejam imitadoras dele, no sentido que ele imita e busca viver como Jesus. Esse deveria ser também o nosso sentimento como cristãos. Que aqueles que nos ouvem, que aqueles que estão ao nosso redor, imitem nossa vida, porque nós queremos ser como Jesus. Deveríamos querer ser como Jesus. Deveríamos querer amar os outros e viver de uma forma digna, caminhar de forma digna do Evangelho que nos foi perpetuado pelos apóstolos, pelos discípulos, pela Bíblia e que chega até nós através da iluminação do Espírito Santo em nossos corações. Nós só reconhecemos que somos pecadores e aceitamos isso como verdade, porque o Espírito Santo, enviado em Atos 2, só para voltar aqui para Atos, estamos em Atos, habita em nós. Deveríamos ansiar e querer que aqueles que estão ao nosso redor fossem como nós, no sentido de que nós somos cristãos e amamos a Jesus. Então esse trecho termina, o capítulo 26 termina com um pequeno diálogo entre Festo, Berenice e Agripa, onde eles concluem que eles não têm nada contra Paulo. Todas as acusações são falsas, eles próprios não têm nada contra Paulo, e que se Paulo não tivesse apelado a César, ele poderia ser libertado. E aqui vem o ironia da história, outra forma como Deus opera. Paulo apela a César e ele saberia que ele não seria liberto até que chegasse em Roma. Mas Jesus disse que ele seria testemunho em Roma. Isso talvez tenha dado um ânimo e um ímpeto a Paulo de continuar e perseverar. Paulo, em nenhuma vez que ele pôde falar às pessoas, ele abriu mão de falar do seu testemunho. Nenhuma vez, ele não usou dos argumentos teológicos judaicos, porque durante todo esse momento, eu insisto, os irmãos, leiam esses capítulos em casa. Durante todo esse momento ele afirma que ele é julgado por causa de questões da doutrina judaica. E que essas questões são erradas. Não foi por isso que ele foi para a cadeia. Ele foi para a cadeia por um motivo e estava sendo julgado por outro. Todo o julgamento de Paulo é completamente louco, insano, não faz sentido. Mas quando nós vemos o agir de Deus e vemos tudo aquilo que o apóstolo operou e a quem ele teve oportunidade de testemunhar, vemos como Deus é maravilhoso em tudo que dá fé. O capítulo 27 inicia com a viagem de Paulo, de Lucas. Lucas aqui volta à cena. Lucas é aquele que escreve Atos. Lucas se exclui da história nesses 2 anos que Paulo esteve em Cesareia, porque ele não estava próximo a Paulo. Lucas continua escrevendo a história. Provavelmente Lucas viveu em Cesareia durante esse tempo, próximo ao apóstolo, para cuidar da vida de Paulo, mas ele não estava próximo a Paulo. Paulo estava preso. E por maior conforto, entre aspas, que ele estivesse na prisão, ele não tinha nenhuma liberdade. Nesse momento, na viagem para a Itália, Lucas volta à cena e Lucas volta a escrever como alguém que participa do ato. Paulo e Lucas juntam soldados e diversas outras pessoas mencionadas em Atos 27, 1 a 8, e iniciam sua jornada. Lucas menciona o tempo ruim que eles enfrentaram e menciona também que já havia passado o tempo do dia do jejum, no verso 9 do capítulo 27, o que situa a viagem entre setembro e outubro daquele ano, ou seja, já era um período de mudança de tempo, um período de mudanças climáticas, final de outono, início de outono, daqui a pouco ia começar o inverno, o mar já estava ruim, havia muito vento, é certo que eles enfrentariam um péssimo tempo para chegar em Itália. E aqui tem mais uma das visões de Paulo. Paulo novamente tem uma visão onde ele é predito, é uma revelação de que o navio em que viajavam sofreria naufrágio e seria totalmente destruído, mas que nenhuma vida seria perdida, ou seja, havia 276 pessoas naquele barco. Naquele naufrágio, nenhuma vida seria perdida. E há mais ainda. Quando nós lemos o texto, o apóstolo afirma que nem mesmo um fio de cabelo daquelas pessoas seria perdido. Deus cuidou da vida de 276 pessoas por amor a Paulo e pela importância daquilo que Paulo faria em Roma. Esses dados são fabulosos, principalmente quando a gente pensa no contexto que ele vive. São 276 pessoas ali, naquele barco. Tem um naufrágio. Os soldados e os centuriões pensam que talvez seja melhor matar os presos, porque é melhor um preso morto do que um preso fugido. Esse literalmente foi o pensamento deles. É melhor matar os prisioneiros do que deixar que eles nadando fujam para outro lugar. Então é melhor matar todo mundo. Um centurião, por cuidado a Paulo e por amor a Paulo, diz: não vamos matar ninguém. Vamos preservar a todos. E Paulo enfatiza: nem mesmo um fio de cabelo da cabeça de ninguém aqui nesse pedido. Tamanha a provisão e a providência do Senhor para salvar a vida do apóstolo Paulo. Então tem aquele naufrágio,
Eles estão perto de uma ilha. Quando eles chegam nessa ilha, eles descobrem que se trata da ilha de Malta. E a Bíblia diz que os bárbaros daquele lugar, ou seja, o povo nativo daquele lugar, não eram necessariamente bárbaros, mas era como os judeus se refeririam a eles e também, provavelmente, os centuriões romanos. Talvez um povo que eles não tinham contato, então chamam-os de bárbaros. Mas eles trataram a todos com extrema gentileza. Já fazia frio, já chovia bastante naquela época. Quando eles chegam na praia, a primeira coisa que eles fazem é tentar montar uma fogueira para que se aqueçam, algumas fogueiras. Paulo ajuda a pegar madeira e gravetos para montar essa fogueira, e nesse momento ele é picado por uma víbora, uma cobra venenosa, e que os nativos daquela ilha sabiam que mataria Paulo. Eles conheciam aquela cobra, sabiam que do jeito que aquela cobra picou Paulo, ele seria morto. Nada acontece com Paulo. Mais uma vez a vida do apóstolo é preservada, e aqueles nativos daquela ilha, aquelas pessoas, chamam Paulo de Deus, de uma espécie de Deus. Isso é a segunda vez que acontece com o apóstolo Paulo. Nós vemos isso novamente na primeira vez em Atos 14, versos 11 a 12, na cidade de Listra, quando ele e Silas são chamados de Apolo e Mercúrio, se não me engano. Enfim, ou Saturno e Mercúrio, mas enfim. O que importa é que isso já havia acontecido. Eles ficam 3 meses em Malta, à espera da melhora do tempo. Já havia um barco para levá-los, mas eles ficam 3 meses em Malta, onde, não duvidem, embora Lucas não tenha registrado, houve mais do que tempo suficiente para que o apóstolo pregasse o evangelho entre as pessoas. Houve mais do que tempo necessário para que Cristo fosse pregado e falado e dito naquela ilha, e também para que fosse tirada qualquer suposição de que Paulo fosse uma espécie de Deus. É claro que o apóstolo Paulo não deixaria isso barato, não deixaria isso sem passar a verdade por cima, que Cristo é a razão dele estar vivo ali para poder testemunhar aquelas pessoas. Depois de 3 meses são levados a Roma e finalmente chegam em Roma. Depois de anos passados, depois de meses presos numa ilha, depois de terem sido muito bem tratados também naquela ilha. Muito bem tratados. Eles chegam a Roma. Em Roma, as coisas mudam significativamente. Paulo tem liberdade de morar sozinho, Paulo aluga uma casa, e a única escolta que ele tem é um soldado que fica junto com Paulo, que cuida dele, mas Paulo tinha liberdade para entrar e sair de casa, Paulo tinha liberdade para pregar o evangelho, Paulo tinha liberdade para receber pessoas em casa. O primeiro grupo que ele recebe em casa são os judeus da sinagoga local. A primeira atitude de Paulo é uma atitude muito, muito bonita. A gente às vezes lê esse texto rápido, mas às vezes a gente passa e não percebe a profundidade da atitude de Paulo em buscar primeiro os judeus da sinagoga local. Primeiro porque ele sabia que era possível que os judeus de Jerusalém tivessem enviado alguma carta, alguma correspondência aos judeus de Roma, porque eles sabiam, os judeus de Jerusalém sabiam que Paulo tinha apelado a César, e sabiam que em algum momento eles chegariam a Roma. Então era muito possível, muito provável, que eles escrevessem cartas falando mal do apóstolo ou enviando as mesmas mentiras com as quais eles acusaram o apóstolo anteriormente. Nada disso foi feito. Eles não entraram em contato, os judeus dali sabiam quem era Paulo, claro, porque todos sabiam quem era Paulo, e alguns deles estavam muito intrigados com a seita com a qual Paulo havia se correspondido agora. Ou seja, a primeira oportunidade que Paulo tem de pregar em Roma é aos judeus. Ele procura aqueles que são da sua origem, aqueles que são o seu próprio povo. Ele fez isso em todas as viagens missionárias, não duvidem. A prisão de Paulo em Roma nada mais foi para ele do que mais uma viagem missionária. Ele foi pregar mesmo em meio à prisão. Isso é fantástico, e é isso que eu quero chamar a atenção. Isso é muito bonito a gente ver isso. Paulo, a primeira coisa que ele fez, sabendo que ele teria mais liberdade em Roma, foi pregar o Evangelho. Ele ficou 2 anos e meio sem poder pregar o Evangelho em Cesareia. Ele ficou 2 anos e meio calado. Ele não aguentava mais não falar daquele que mudou sua vida. Ele não aguentava mais não falar de Jesus. Então ele chama os judeus daquela sinagoga para tirar qualquer dúvida, para saber se havia alguma carta contra ele, também para explicar a situação. Não há. Ele prega o Evangelho àqueles judeus, ele fala de Jesus e alguns são convertidos. Aí, nesse momento, algumas pessoas aceitam a mensagem de Paulo, se convertem ao cristianismo, embora alguns não aceitem e haja alguma confusão entre os judeus ali. Ou seja, onde Paulo vai, a confusão o segue. Eu acho isso interessante também. A vida dele não foi fácil. E lembre-se, quando Jesus fala com Ananias,
que Ananias deveria ir até Paulo para orar por ele, para falar, assim, para explicar para Paulo tudo o que estava acontecendo. Jesus é muito claro para Ananias e diz: importa para mim que ele saiba o quanto ele deve sofrer por minha causa. É de chorar isso. Paulo foi chamado para sofrer por Jesus. E em nenhum momento, Paulo abre mão desse sofrimento. Ele encara esse sofrimento com alegria. Isso é fantástico, porque nenhum de nós aqui, nem eu, aguentaríamos sofrer muito por causa de Jesus. Isso é trágico, talvez, de certa forma, quando a gente pensa no cristianismo já ocidental, de tantos anos do cristianismo. Mas Paulo, e não só Paulo, todos os apóstolos daquela época, que alguns já estavam mortos nesse momento, e quantos discípulos também, todos estavam prontos na morte de Jesus. Todos estavam prontos, todos. Mas Paulo é o único que é chamado explicitamente para sofrer por Jesus. E Paulo depois, acho que na sua carta a Coríntios, posso estar errado, mas enfim, posso me corrigir, ele fala: vejam as marcas que eu trago no meu corpo. Eu trago em mim as marcas de Cristo. Tudo que ele sofreu por causa do nome de Jesus. Eu acho isso fabuloso. Então, esses judeus se interessam, ouvem Paulo, alguns se convertem, outros não, e o livro termina, chegamos ao fim de Atos. O livro termina dizendo que Paulo morou 2 anos, viveu 2 anos na casa que alugara, recebia a todos que o procuravam, pregou sem impedimento e com intrepidez o reino de Deus e ensinava a respeito de Jesus. Ou seja, tudo aquilo que Paulo não conseguiu fazer em Jerusalém e em Cesareia, ele fez em Roma. Com isso, terminamos nossa caminhada, mesmo com as interrupções que tivemos, alguns momentos fomos para outros textos, mas não importa. Foi bastante tempo andando em Atos. E é nesse livro que nós aprendemos o início da igreja, é nesse livro que nós aprendemos o início da obra missionária, é nesse livro que nós aprendemos do ministério, do início do aparecimento de homens como Paulo, Silas, Barnabé, Timóteo. É nesse livro que nós vemos a transformação que Jesus fez na vida de Pedro. Quando Pedro era aquela pessoa que estava pronta a machucar os outros por causa de Jesus, mas mesmo assim fugiu e negou a Cristo. Quando o Espírito Santo vem e habita em Pedro, Pedro prega de forma poderosa. Milhares de pessoas se convertem através da mensagem de Pedro, um homem tão simples, um pescador que mal sabia o grego. Mas alguém que foi poderosamente usado por Deus. A Bíblia, em Atos, nos diz que a passagem da sombra de Pedro curava as pessoas. Também poder do Espírito nós temos em Atos. Atos é um livro fantástico. Agora que a gente acabou de ler, a gente pode começar a ler de novo. De tão importante ele é para a nossa vida. Vemos como Deus operava e ainda opera. É claro que a sombra minha, ou do Jonas, ou de algumas pessoas, não vai curar ninguém. Ele tem que curar mesmo. Mas ver como Deus operava nos dá ânimo para saber que é Ele que sustenta a igreja hoje. Se temos aqui uma igreja, há pouco se nós comemoramos o aniversário da igreja, é porque Deus nos sustenta. Se há aqui irmãos de outras nacionalidades, é porque essas pessoas também conheceram a Cristo em seus países de origem e vieram aqui e juntos servem ao Senhor, mas há igrejas também nesses lugares de origem que também servem a Deus. Eu vi um estudo ontem, por acaso, e é um dado muito interessante. O cristianismo é a religião que melhor não se adequa no sentido de se mistura, não entendo errado, mas é a religião mais bem espalhada entre todas as culturas do mundo. A maioria das religiões, o islamismo, o budismo, todas as outras religiões, elas ficam muito próximas da sua própria cultura. O cristianismo não. O cristianismo está pronto a se adequar à cultura ocidental, à cultura oriental, à cultura africana. A mensagem do cristianismo é para todos, ela não se limita a uma raça. A Bíblia nos diz e nos garante: línguas, povos e nações estarão diante do grande trono de Deus, louvando o seu santo nome. Isso é para animar. Isso é para nos fazer grande ânimo. Não somos apenas nós. Não é apenas uma raça, não é apenas um grupo étnico, não é apenas um país. Todos os países, em todos os lugares do mundo, há cristãos adorando o nome de Jesus. Em todos os países do mundo. Isso é fantástico. Pena que em alguns deles há cristãos e há irmãos nossos que sofram tanto quanto os irmãos, os discípulos que sofreram em Atos. Pena que ainda há aqueles que morram pelo nome de Jesus hoje. Em alguns países, em alguns lugares na América Latina, em alguns lugares na Europa também isso acontece, no Oriente Médio e na Ásia. Mas esses irmãos, talvez melhor do que nós, estão prontos para sofrer e levar o nome de Jesus adiante.
Mas enfim, temos em Atos inúmeros relatos de milagres realizados em nome de Jesus. Embora Atos nos fale de muitos homens que surgiram e operaram esses milagres, embora mais da metade do livro de Atos fale especificamente da vida do ministério do apóstolo Paulo, Atos não é sobre esses homens, Atos não é sobre Paulo, Atos é sobre Jesus Cristo. Atos é um livro exclusivamente sobre Jesus Cristo, o chamamento que ele faz a esses homens, a comissão que ele dá a esses homens, a capacitação que ele concede a esses homens fracos, imperfeitos e falhos, mas que agiram com grande autoridade e poder vindo do Espírito Santo enviado em Atos 2. Jesus é a mensagem e o tema que estava nos lábios e corações desses homens, e era por ele, por Jesus, que todos os discípulos estavam prontos para morrer. Mas indo muito além disso, Atos nos dá dados fascinantes. Por exemplo, no final da terceira viagem missionária de Paulo, Paulo escreve a carta aos Romanos. A carta aos Romanos, Paulo escreve a uma igreja que ele não conhecia, ele sabia que havia essa igreja, mas ele não conhecia pessoalmente a igreja. Paulo escreve para eles a sua carta mais profunda, é o tratado teológico da vida de Paulo. É onde ele fala tudo aquilo que ele acredita, para que lendo aquela carta, é como se fosse o currículo do apóstolo, eles saibam quem é Paulo. Paulo não tinha ideia de que 4 a 5 anos depois ele estaria em Roma. Ele não tinha ideia ainda. Não tinha ideia do que ia acontecer. E depois na prisão em Roma, mesmo que durante Jerusalém e Cesareia ele tenha experimentado um deserto ministerial, de que não podia pregar, não podia fazer nada. Em Roma ele tem tanta liberdade que se torna um momento talvez mais prolífero de ministério dele, onde ele mais atuou. Ele recebia pessoas em casa, ele atendia quem quer que fosse. Qualquer pessoa que procurava, ele atendia. E também nesse tempo ele escreveu quatro cartas, são as chamadas epístolas da prisão, que são os livros de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ou seja, boa parte das epístolas que Paulo escreveu, ele escreveu aprisionado em Roma. É claro, novamente, foi uma prisão muito tranquila. Foi uma prisão domiciliar, ele tinha liberdade de sair e entrar, eles podiam visitá-lo, mas ainda assim ele estava preso, ele estava aguardando a audiência com César. Então, novamente, o fim seco de Atos nos mostra que assim, não havia perspectiva desse atendimento de César. César ainda não havia recebido a Paulo, a gente não sabia como isso ia acontecer, mas é óbvio que sabemos provavelmente, porque essa é apenas a primeira prisão de Paulo em Roma. É na segunda prisão em Roma que ele é morto e martirizado. Mas nessa primeira prisão ele sai para continuar seu ministério, viajando, visitando, escrevendo, pregando incessantemente a respeito daquele que mudou a vida dele no caminho para Damasco. Atos é uma poderosa amostra daquilo que Deus pode fazer com pessoas que estão sujeitas e entregues à sua vontade. Ele as leva a lugares longínquos, as protege de grandes males, as sustenta com aquilo que necessitam, muda em amor seus planos, como nós vemos quando o próprio Cristo, o Espírito de Deus, depois o Espírito de Cristo mudam a vontade de Paulo de passar até a Ásia, de chegar na Ásia, eles mudam o plano deles. E também as leva a defender a fé diante de autoridade, como nós lemos nesses últimos capítulos de Atos. Por vezes, Deus permite que suas vidas sejam derramadas como sacrifício agradável a Ele, como aconteceu com a vida de Estevão. E faz com que sua morte e sangue seja, como nas palavras de Tertuliano, que foi uma das figuras importantes da igreja do segundo século, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Foi no sangue de Estevão e no sangue de tantos outros discípulos que o Evangelho continua sendo pregado. E ainda assim hoje. Se há algo que podemos tirar, não apenas dos últimos capítulos de Atos, mas de todo o livro, é que Jesus cumpre o que promete. Especialmente quando ele informa aos discípulos que estaria conosco, com todos nós, porque nós também nos estendemos nessa promessa. Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Atos prova essa realidade. Podemos contar com a presença constante de Cristo em qualquer momento de nossa vida.